Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Gut Shabbos, Shabbat Shalom. Eu sou Eduardo Leitão e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do mistério de Joyce Hasselman, a nossa caríssima Pepa. Vou falar também sobre a possível aliança do Tucanato com os Petralhas e vou pular para a pauta internacional que está intimamente ligada à pauta nacional. Então bora lá. Hoje eu acordo e me deparo com a face da Pepa toda quebrada. E é claro, fiquei curioso para saber o que tinha acontecido e fui me inteirar das notícias. E descobri que tinha inclusive uma entrevista dela dada ao SBT ontem à noite. Que é claro, eu assisti e me deparei com um festival de incongruências no discurso da Pepa. Obviamente estava com a face abatida e você podia de fato ver os hematomas e o que é que tenha se passado ali que não foi algo muito agradável. Talvez estivesse até sob o efeito de remédios pelo tom de voz, ela que é uma pessoa muito ativa, que fala com forma muito incisiva, estava mais calma, não diria medindo as palavras, mas sem um controle absoluto do seu tom de voz natural. Mas a história em si não batia com a narrativa dela. Haviam pontos de contradição durante todo o discurso. A princípio ela dizia que estava sozinha no apartamento e que acordou sentindo dores na face, viu uma poça de sangue a caminho do banheiro, viu seu espelho também com gotas de sangue em toda parte e imaginou que talvez tivesse caído durante a noite e tivesse tido um sangramento nasal, mas se deu conta de que sua face também estava muito dolorida e que um dente estava quebrado. E aí ela já parte para uma outra premissa de que a princípio a cama não tinha sinais de sangramento, mas logo na sequência ela diz que o travesseiro, por exemplo, estava empapado de sangue, havia sangue em toda parte. E a primeira atitude que ela tomou foi ligar para uma amiga para conseguir o número de um dentista em Brasília, já que o dentista dela fica em São Paulo. Ou seja, uma pessoa que está toda quebrada, com sangue em todo o apartamento, a prioridade é encontrar um dentista disponível para consertar-lhe o dente, que estava quebrado. Coisa normal, você quebra um dente a todo momento, né? Não. E a jornalista perguntava, mas você estava sozinha no apartamento? E ela não respondia de forma direta. Mas dizia, então, quando eu vi todo aquele sangue, nós começamos a limpar. Nós quem? Ela e mais quem? E logo na sequência dá-se a entender de que o marido estava dormindo também no apartamento, mas em outro quarto, e ela diz que é porque ele se incomoda com os roncos dela, o que é algo compreensível, natural, mas o que não é compreensível de forma alguma é alguém que sofreu a agressão que ela sofreu, seja esta causada pela própria Pepa ou por um terceiro, não importa, porque para ter as lesões que ela diz que sofreu, lesões na coluna, lesões nas costelas, a face, que está nitidamente claro que ela de fato sofreu as lesões que alega, não teria como não escutar isso. Ela poderia ter caído, mas teria ter caído repetidas vezes. É impossível? Não, muito improvável. Mas o que é absolutamente implausível é o fato de que uma pessoa no mesmo apartamento não tivesse escutado absolutamente nada. Mas é claro que ela continua com a narrativa que também pode ter sido agredida por um outro indivíduo. Alguém pode ter ou se escondido no apartamento, o que é muito estranho, porque o marido dela também estava neste apartamento. Como que alguém entraria para se esconder no apartamento sem ser visto, sem ser detectado? Não faz sentido algum. E além do fato de que o marido estando lá, alguém entrando e agredindo daquela forma, o marido teria escutado. E ela também começa uma outra narrativa de que ligou para médicos, ligou para dentistas. E depois ela diz que também ligou para o marido, sendo que o marido lá estava, mas ela não conseguia se levantar da cama. Quando ela já tinha contado que havia se arrastado até o banheiro. Mas antes também ela disse que andou até o banheiro. Ou seja, a história tem diversas falhas. O que geralmente acontece quando a história não é genuína, porque a verdade só tem uma versão. Mas quando você está fabricando uma narrativa, as versões se confundem e você não sabe exatamente o que disse anteriormente. Eu já fui grande admirador do trabalho da Pepa, antes dela se mostrar a traidora que de fato é. Me parecia uma pessoa íntegra,
uma pessoa dedicada ao combate à corrupção, uma pessoa que, de fato, assim como pessoas de bem querem, me parecia que ela estava interessada no bem do Brasil. Mas aí ela se mostrou uma traidora da causa, principalmente na altura em que perdeu o cargo de líder do governo na Câmara, se revoltou e inventou histórias de gabinete do ódio, uma história mais fantasiosa do que a outra, lançou acusações ao presidente e à sua família. Inclusive, algumas semanas atrás, a própria Pepa disse que talvez a facada que o presidente sofreu não fosse genuína, porque alguns dias antes da facada o presidente teria dito que uma facada o beneficiaria durante a campanha. Outra fantasia. Nós todos sabemos exatamente o que se passou com o presidente, o que ele ainda sofre em virtude desta facada. Mas esta mulher veio mais uma vez com esta narrativa, ou seja, é uma pessoa muito criativa. E agora nós vemos isso. O marido é médico. Não teria sido mais eficiente que ele lhe provesse com os primeiros socorros? Que fosse ele a chamar a polícia, uma ambulância, a tomar a liderança da situação? Nada faz sentido. E por que alguém que acorda naquele estado e se depara com um apartamento todo ensanguentado vai limpar a evidência do que aconteceu? Não vai chamar a polícia para que seja feita uma perícia? Não vai direto para o IML para descobrir o que se passou? Ela pode ter sido drogada, ela pode ter tomado uma dose a mais do remédio para dormir que ela diz que já toma há 20 anos. Mas a perícia, o IML, ia dizer, ok, este tipo de ferimento não se dá desta forma. Você não poderia ter causado isso a si própria. Isso foi causado por uma outra pessoa. Ou, não, isso foi um acidente, você caiu e é o que ocorreu aqui. Mas ela diz que está com ferimentos na nuca, nas costelas, na coluna, na face. Tudo isso. Mas não foi feita uma perícia imediata, não foi para o IML, não chamou a polícia para que fosse feita a investigação no local. As câmeras de segurança até o momento ainda não foram abertas para saber se alguém entrou no apartamento ou não, além dela e do marido, aparentemente, porque o marido às vezes está no apartamento, às vezes desaparece completamente da narrativa. Eu acho uma história muito curiosa, para dizer o mínimo. Não desejo isso a ninguém, não desejo que ninguém seja atacado, ainda que seja oposição à minha forma de pensamento. Não desejo isso e não estimulo a violência de forma alguma. Então sinto muito pelo que se passou com a Joyce Hasselman. Ainda que tenha sido causado até mesmo pela própria, o que nem ela nega que possa ter acontecido. Sinto muito mesmo, mas temos que ver a narrativa desta pessoa. Porque ela nem por um momento excluiu a possibilidade de ter sofrido um ataque por inimigos políticos, fazendo insinuações que nós sabemos exatamente aonde levam. Então eu quero muito ver o desfecho dessa história, eu espero muito que a polícia investigue o que se passou. E que, caso tenha sido ela a causadora de todo este circo, que ela receba o tratamento adequado, porque por inúmeras vezes ela já demonstrou não ser uma pessoa muito equilibrada. Então, Joyce, espero que você se recupere em breve, que a sua saúde física esteja como antes, mas dá uma olhada também na sua saúde mental, que não parece estar do modo que deveria. E agora, pessoal, algo que eu vi na última semana é a possibilidade de uma união entre o Tucanato e os Petralhas. Inclusive com a sugestão de que o ladrão de 9 dedos venha candidato na chapa Tucano-Petralha, com o candidato principal à presidência, Tasso Gereissati, que todos nós já ouvimos falar, conhecemos a capivara do elemento, e o ladrão de 9 dedos, aquela pessoa idônea, obviamente, como vice-presidente. Eu acho que não é uma má ideia. A esquerda unida, o ladrão de 9 dedos como vice-presidente vai usufruir de inúmeros benefícios, mas ele vai poder ter acesso a toda a máquina do poder público sem se preocupar em aparecer na crista da onda e ter mais tempo para tomar sua cachaçinha sagrada. O mais perigoso de tudo isso
é que aquelas pessoas que ainda acham que o PSDB é um partido de direita ou de centro-direita, o que quer que queiram chamar, podem angariar votos que vão beneficiar o PT, tendo o ladrão de 9 dedos na vice-presidência. Esse é o grande perigo. Mas eu espero que isso não aconteça, porque não faria muito sentido. Se o povo, na próxima eleição, votar para o ladrão de 9 dedos, seja para presidente ou vice-presidente, é sinal de que o povo brasileiro não aprendeu absolutamente nada nos últimos anos e vai merecer o líder que escolher. Mas é claro que para isso nós precisamos de uma eleição limpa, uma eleição consistente, uma eleição que possa ser auditada, uma eleição que tenha contagem pública de votos, e que o senhor Barroso, grande defensor e, em suas próprias palavras, um dos fundadores do PT, é absolutamente contra. Algo que eu não compreendo, porque qual é o medo do senhor Barroso? Bom, todos nós sabemos aqui exatamente a resposta para essa pergunta. Mas eles continuam dizendo que o processo eleitoral como está é seguro, que não tem como ser hackeado, ainda que tenha um hacker preso por ter hackeado este sistema. Então, partindo desta lógica, a mesma lógica que inocentou o ladrão de 9 dedos dos crimes aos quais foi condenado durante a Operação Lava Jato, este hacker deveria ser solto. Porque se não há como hackear este sistema, este hacker não hackeou o sistema e está preso ilegalmente. Tem que ser até indenizado este pobre rapaz. Então, senhor Barroso, o senhor não só está nos insultando, mas o senhor está fazendo um papel ridículo, porque está se contradizendo. O senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal. Se houve uma prisão ilegal deste rapaz que supostamente hackeou o sistema, e o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal diz que não há como hackear o sistema, esta prisão é ilegal e o senhor tem o poder de soltá-lo. Por que não o faz? Mais uma das perguntas que eu deixo no ar entre tantas aqui, que no Brasil não tem resposta. Então, pessoal, vamos agora para a nossa pauta internacional / nacional. A gazela francesa, o presidente Macron, como é conhecido, agraciou a gazela brasileira, a nossa querida gazela saltitante, com uma das maiores honrarias do governo francês, supostamente pela sua atuação no combate à pandemia. É ridículo demais, não é? É claro que ele fez isso com o único intuito de provocar o governo federal brasileiro, obviamente o presidente de forma direta, uma vez que Macron diz que a Amazônia é sua casa. Bom, se a Amazônia é casa dele, a gazela do Amapá é o quê? A criadinha do presidente francês? Porque se a gazela tivesse o mínimo de dignidade e decência, não aceitaria tal honraria. Vindo de quem vem, um presidente que, no seu país, é extremamente impopular, inclusive esta semana lançou uma lei que proíbe pessoas de circularem livremente sem um passaporte sanitário, que comprova que receberam a picadinha. A partir de 1º de agosto, inclusive, pessoas não imunizadas não poderão sequer entrar em supermercados, o que é um absurdo. Direitos civis não existem mais na França. E tivemos um protesto com mais de 100 mil pessoas na França contra a insanidade deste cidadão. Com essa eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau, tchau.